Olá pessoal, Cirilo Carvalho aqui, hoje com mais um purificador de água avaliado. Este é o Consul CPB 34A. Um pouco diferente dos outros purificadores que a gente já avaliou. Este é um produto eletrônico que eles chamam, bivolt, não tem compressor. Então vai ser interessante a gente comparar com os outros já avaliados, pra vocês entenderem um pouquinho mais também como funciona este Consul. Vamos lá? Atualmente a Consul tem alguns purificadores de água no mercado. Grande parte deles segue este desenho aqui, com os botões na frente, essa peça superior com uma outra cor. Este modelo é o branco, mas tem também o modelo em cinza. E aí modelos mais simples que não tem água resfriada, mas de novo segue o mesmo desenho. E também tem uma versão de mais de R$1.000. Provavelmente essa versão tem compressor, porque eles dizem ter alta capacidade de refrigeração. Já vamos entrar nesses detalhes de capacidade de refrigeração, mas aqui um conjunto bem feito, plástico todo inteiro de plástico, até essa parte prateada aqui é um plástico que deve ser pintado. O acabamento é bom, não tem nenhuma deformação considerável ao redor do conjunto, nas laterais, nos encontros das peças e nos alinhamentos onde tem 2 ou 3 peças se encontrando. O material escrito também está bem feito, tem leves detalhes em verde e é comum da Consul ter esse verdinho clarinho em vários produtos, não só no purificador, máquinas de lavar. Pessoalmente me agradou a cor, achei que combinou bem com o prata, mas assim, é sutil, mal dá para ver aqui, só tem 2 pontos com cor verde. Também é sutil uma textura na área onde você coloca o copo, mal dá para ver, dependendo da luz, dá para ver essas ranhuras que tem nessa área abaulada. Assim mesmo, é agradável, quando você enxerga, parece algo diferente. Esse produto para liberar água tem 2 botões aqui na frente, um para água natural, o outro para água resfriada. Mas é só uma saída. Por sinal, ele tem uma altura bem boa aqui, 23 centímetros, muito similar ao Color Mac. Cabe uma jarra bem grande, tranquilamente. E aqui, apertando o botão, ele libera a água. Eu posso apertar os 2 botões, mas não vai mudar muito a vazão. Para ver que eu fiz um esforço considerável. Quando você tem uma pressão alta na rede, é mais difícil de você apertar os botões do que quando você tem uma pressão baixa. E aqui vem uma diferença bem grande dos outros que a gente já testou. Ele tem um reservatório bem pequeno e ele só funciona com a pressão da rede. Se não tem água na tubulação, não tem como extrair água do produto, só funciona realmente com a pressão externa. Por sinal, com a pressão baixa, ele entregou aí perto de 700 ml por minuto. Então, para você encher um copo de água de 300, leva quase meio minuto para encher. Na pressão alta, ficou aí perto de 1,1 litro por minuto. Ainda é mais baixo do que o Wells e o Color Mac. Qualquer um dos dois enche mais rápido mesmo por gravidade. E mesmo esse aqui tendo uma pressão bem alta. Os testes que a gente fez em baixa foi com 80 kPa. A Consul declara o mínimo sendo 50 kPa e o máximo sendo 400. O teste em máximo a gente fez até com mais de 400. E aí tem um redutorzinho que você instala na tubulação, que vem com o produto. E mesmo assim, gente, o que entregou foi 1,14, eu acho. E mesmo abrindo as 2 válvulas, aumentou um pouco, mas foi quase insignificativo. Assim mesmo, apertar os 2 botões tem sua utilidade, porque a água natural ela vem direto da rede, ela nem passa pelo reservatório, e a água fria vem sim desse compartimento. E quando você aperta os 2 botões, ele faz uma mistura mesmo, e o que a gente viu foi uma temperatura intermediária. Então é quase como se você tivesse uma água fresca, uma água resfriada e uma água natural. Por sinal, falando um pouco das temperaturas em si, vale a gente também falar um pouquinho do sistema que funciona por trás desses equipamentos eletrônicos. É um sistema de Peltier e basicamente é uma placa que de um lado ela resfria, do outro lado ela esquenta. Por isso que esse tipo de produto tem uma ventoinha atrás para resfriar o lado que vai aquecer. E esse é o principal barulho desse tipo de conjunto. É só essa ventoinha funcionando. Aqui está desligado, eu vou ligar até falando do plug, ele nem tem o aterramento.
não tem que se preocupar com o aterramento nesse tipo de conjunto, é isolado naturalmente. Agora ligando, acho que vocês nem vão conseguir ouvir muito barulho. Realmente é tipo uma ventoinha de computador funcionando aqui atrás. E o processo de funcionamento dele é muito diferente do compressor. Quando resfriando, ele resfria muito mais rápido para trazer temperaturas altas até um ponto mais baixo e depois é bem lento o processo. Ele consegue chegar aí perto de 5,5, 5,4 graus, mas para sair de 7 para 5 vai levar aí 40 minutos, 1 hora. Então a média do que você vai servir vai ser perto de 6,5, é o que vai sair quando você estiver servindo uma vez cada meia hora. A gente fez alguns experimentos que dizem, esse tipo de produto é para 2 pessoas, esse tipo de produto é para 4 pessoas. Como que você vai conseguir mensurar isso? Então o que a gente fez foi medindo por tempo quanto que o produto não vence mais para resfriar. Neste caso, o Consul, o limite dele ficou aí perto de 30 minutos para servir um copo de 300 ml. Ele ainda dá conta e serve sempre o copo abaixo de 6,5, mais ou menos. Agora, quando você vai de 15 em 15 minutos servir um copo, aí ele não vai dar conta mesmo. Aí a temperatura começa a subir cada vez mais. E aqui, gente, eu estou medindo a 25 graus o ambiente e a 23 perto a entrada de água. Por sinal, na etiquetagem deste produto, eles declaram 0,2 litros por hora é a capacidade de resfriamento dele. E isso é o teste que o Inmetro faz com 32 graus de entrada, 32 graus no ambiente. Então, assim, para quem está em ambientes bem quentes mesmo, esse tipo de conjunto vai ser bem limitado para aqueles que querem água bem gelada. Só para a gente concluir essa questão do resfriamento, os conjuntos com compressor, eles são muito mais rápidos para resfriar e eles não têm essa lentidão de 10 até 5 ou de 10 até 3, dependendo da temperatura programada no termostato. Eles são sempre quase lineares até chegar no limite da temperatura. Com isso, eles conseguem tranquilamente trabalhar aí 15 em 15 minutos se servindo e pegando água bem gelada. Por sinal, falando agora de consumo, porque aqui também tem uma diferença bem grande para o compressor. Ele acaba consumindo mais que o compressor para fazer o processo de resfriar. O compressor, por outro lado, vai acabar consumindo basicamente a mesma coisa quando os dois estão na temperatura estável. Quando você não está se servindo de água, eles ficam muito similares. E é o que acaba acontecendo na etiquetagem deste Consul. Ele é declarado com 7 kWh mês, muito parecido com a declaração do ColorMac. Mas, de novo, essa temperatura é medida quando você não está extraindo água por 24 horas. Então, não é o dia a dia. E quando você fica se servindo muito, aí você vai entrar naquele estado onde ele está resfriando bastante e com isso vai acabar consumindo mais do que o Wells ou o ColorMac. Apesar de ser bem baixo o ruído, eu ainda consigo ficar ouvindo aqui. Eu vou desligar, que não vai fazer diferença, não tem nenhum LED aqui que mostra alguma coisa, fora um LED aqui em cima de trocar o filtro. Vou passar aqui rapidinho, o filtro fica aqui em cima e tem uma bateriazinha nessa placa que é para avisar quando deve se trocar o filtro. Então ele não tem comunicação nenhuma com o conjunto, a bateria está aqui em cima e ela vai basicamente contar 6 meses desde a hora que você liberou a bateria. Depois de 6 meses vai acender um LED aqui avisando que é para você trocar o filtro. Eles recomendam você trocar a bateria toda vez que você tiver que trocar o filtro, então você tem o custo da bateria mais o filtro. Veio uma bateria com o conjunto, mas na próxima vez você vai ter que comprar uma bateria para substituir. Apesar do reservatório ser pequeno, só tem 800 ml aqui, mesmo que de repente 2 pessoas se sirvam ao mesmo tempo, cada um com um copo de 300, os dois vão pegar água gelada. Então, mesmo a água natural entrando, ela ainda vai sair gelada até seus 600, 700 ml lá do outro lado. Agora, para aqueles preocupados com limpeza, se for deixar desligado o conjunto por 1 mês, 2 meses, se for viajar, não tem jeito de você esvaziar o reservatório. Tem que, de repente, levar numa assistência técnica, desconectar o ponto de saída para conseguir drenar. Não tem jeito fácil de fazer isso. Mesmo tirando o filtro, tudo isso. Por sinal, falando do filtro, é um filtro de ótima qualidade, eficiência bacteriológica e classe A na retenção de partículas. A troca do filtro é simples, o conjunto de instalação veio completo, até com a mangueira para fazer a instalação, e também vem um registro
para você conseguir cortar a água e não precisar desligar o registro de casa para trocar o filtro. O conjunto é compacto quando comparando com os de compressor, até colocando eles lado a lado aqui fica bem mais fácil de ver essa diferença. O cabo de alimentação tem um bom comprimento, 1,12 m, e tem uma curva de 90 graus, o que facilita para você até grudar o produto contra uma parede. Por sinal, você também consegue prender ele na parede, ele vem com gabarito até para facilitar a furação e vem com os parafusos para você conseguir suspender ele. Bem, gente, no geral, este é o Consul, produtinho aí com um bom acabamento, bem construído, limitado na questão de refrigeração, comum desses produtos eletrônicos, para aqueles que realmente pegam calor, vale botar na balança se não vale a pena pegar um com compressor. Não é ruidoso, apesar de que quando você está trazendo água para dentro, ele faz um barulho considerável. Parece ter uma vazão alta pela pressão, mas não tem comparado com os outros que a gente já testou, tem menos. Por sinal, algo que eu esqueci de falar, a pingadeira é fácil de remover, fácil de fazer a limpeza, não tem nenhum ponto extra que complique a limpeza, mas ele fica pingando muitas vezes quando você tira o copo. Então, vai ter que limpar a pingadeira com mais frequência do que os outros que a gente testou, que não ficavam pingando à toa. Para aqueles que têm o produto, comentem aqui embaixo o que vocês acham dele, para ajudar os outros. Não só a nossa opinião pode valer a pena, mas as dos outros que têm o produto podem valer até mais. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.